Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena. Eu sou Jaiane Gomes. Somos enfermeiras e estamos aqui com um episódio muito interessante para vocês, não é verdade, Jaiane? Sim. Muito então, especial. A gente vai começar apresentando a nossa convidada muito especial. Ela que é enfermeira há 20 anos. Doutora em neuropsiquiatria. Mestre em patologia. Especialista em saúde da família. Especialista em saúde da mulher obstetrícia. Especialista em hematologia e hemoterapia. Especialista em estética avançada. Palestrante e docente, atua na área da saúde da mulher com ênfase em excelência no cuidado da saúde feminina. Além de tudo, ela é empreendedora. De quem nós estamos falando, Jeane? Adivinha, gente? Tadadã. Sheila Galindo! Seja muito bem-vinda a esse espaço que é nosso. Nossa, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilhoso. Nós agradecemos sua disponibilidade, porque sabemos que sua agenda ela é muito cheia, porque assim, com tantas atribuições que a gente vai comentar hoje, com certeza não é fácil achar uma brecha. Então estamos aqui muito honradas, né, da sua presença. Privilegiadas no sentido, né? Assim, é verdade. Que bom, eu também estou me sentindo muito privilegiada. Esse espaço, ele é um espaço super necessário, que a enfermagem precisa desse movimento, né? Então, eu também estou muito honrada de estar aqui contribuindo. Então, vocês que estão aí em casa assistindo, podem separar aí o fone de ouvido, sentar no seu sofá, na cama, porque o episódio de hoje, o assunto é muito interessante. Até o momento, não entramos nesse conteúdo de saúde da mulher, obstetrícia, na verdade, Jeane. Então, agora com mais detalhes. Temos aí um papo muito interessante, com muito pano para manga. Mas antes de tudo, vamos lá. A gente quer conhecer um pouquinho de você, Sheila. Conta pra gente como foi sua trajetória até você chegar na profissão da enfermagem. Enfermagem foi uma profissão que eu realmente escolhi, né? Então, na época, lá atrás de vestibular, eu escolhi enfermagem. E só que eu não entrei logo na área de saúde da mulher. A minha formação foi toda no início em hematologia e hemoterapia, né? Então, desde 2004 que eu entrei na área de enfermagem, já trabalhava na hemoterapia e hematologia como estagiária. Imagine, meu primeiro estágio já foi no IN, Banco de Sangue, sendo lá enfermeira assistencial e também atendendo doadores de sangue, fazendo parte também da organização da produção dos hemocomponentes. Então, foi realmente uma escola para mim. E logo depois entrei no HEMOP. E aí fui atuar na hematologia. Então, eu ficava hemoterapia e hematologia ao mesmo tempo, né? HEMOP e N. E que foi uma escola, eu passei 11 anos nessa área, onde eu fiz muitos cursos, participei de inúmeros congressos, apresentei vários trabalhos com as colegas nos congressos do Brasil todo, né, que a gente tinha muito apoio da instituição, e aí a gente levava o nome da instituição e com os trabalhos científicos, né, que eu sempre gostei. Na época, já gostava muito de fazer trabalho científico, pegava estudo de caso e tudo mais, e aí eu ia escrevendo e a gente apresentava nos congressos. Até que eu passei no concurso, né? Eu me formei e tudo mais, e aí prestei concurso público e passei para o Programa de Saúde da Família. Olha. Né? E o Programa de Saúde da Família tinha que ser diurno. E aí eu tive que fazer escolhas, porque eu também era diurna no banco de sangue. Então, eu pedi para sair para assumir esse concurso. Então, assim, eu não escolhi a saúde da mulher, mas eu fui jogada, sabe? Assim, a vida foi me levando e eu fui parar no Programa de Saúde da Família, onde a área de saúde da mulher é a parte que o enfermeiro atua, né, bastante. É o carro-chefe, né? O carro-chefe e atua com muita autonomia. Então, eu fui parar e me apaixonei, né? Assim, me encontrei, vamos dizer assim, porque é uma área que você tem muita autonomia, que precisa estudar muito. Logo quando eu entrei, eu fiquei um pouco apavorada,
porque eu vim do novo, né? Do novo, né? Eu tinha toda a legislação da hemoterapia na minha cabeça. Então, quando eu ia para a área de saúde da mulher, eu não conhecia muita coisa. Então, eu fui ter que aprofundar nessa área. E foi quando eu fiz a pós em programa de saúde da família. Senão, eu vou atuar com isso, eu preciso me especializar, assim como eu me especializei em hematologia e hemoterapia. E aí, fiz a minha especialização e fui me apaixonando pelo papel que o enfermeiro tem na atenção básica, que é maravilhoso, né? A gente trabalha com prevenção e promoção da saúde também, né? Um dos principais pilastres da atenção básica. E na atenção básica, eu comecei a perceber o quanto que o enfermeiro não está preparado para atuar com pré-natal, prevenção, puericultura, né? Saúde da mulher em geral. Então, porque a gente sai de uma faculdade que não nos prepara tão bem para as práticas. É, verdade. Né? Então... E eu até falo isso para o pessoal do curso técnico, que realmente a gente não tem essa vivência nos laboratórios, essa vivência tão aprofundada quanto o curso muitas vezes tecnólogo, e a gente sai generalista e a gente sai um pouco ainda devendo essa parte, tentando muitas vezes se encontrar na área que a gente quer, mas muitas vezes a gente tem que se aprofundar na especialização. Total. E assim, é um universo. Quando a gente fala de saúde da mulher, é um universo, obstetrícia, saúde da criança e a atenção à saúde da família, vocês vivenciam tudo isso aprofundadamente. E tudo ao mesmo tempo. Isso. Né? Embora eu tenha tido uma base muito boa, porque lá no Hemop também eu era da hematologia, então eu trabalhei muito com leucemias, doença falciforme, né? No IN eu também trabalhei com transplante de medula óssea, células tronco, então eu vim com uma bagagem muito boa também, de hematologia e hemoterapia, mas que eu não consegui aproveitar tanto no programa de saúde da família, porque ali são outros protocolos, então eu fui mergulhar nos protocolos, porque concurso é assim, você passa e você vai ter que dar conta, né? Isso. Então, os treinamentos, a gente teve alguns treinamentos muito superficiais, eu tive que realmente estudar, me aprofundar, mergulhar nos protocolos, porque nós somos regidos por protocolos, né? Nossos procedimentos, os atendimentos, cada especialidade tem seus protocolos. Então, eu tive que mergulhar nesse universo para poder atuar com competência e até onde eu posso ir. Isso. Então, aí a partir daí, com os anos de experiência que eu fui acumulando, foi quando os alunos, que eu sou preceptora também, começaram, e nas pós-graduações que eu dou aula, começaram a dizer: professora, por que a senhora não faz um curso para ensinar pré-natal? Porque a gente não sabe de nada. Veja, a gente tem enfermeiros formados que saem até de uma especialização em obstetrícia e que não sabem fazer pré-natal. Contraditório, que né? incrível isso, né? Assim, É interessante de né? se comentar isso. É inacreditável, porque não tem a prática. Isso. Né? É porque realmente a gente, quando aprende, a gente vê os protocolos do que deve ser solicitado, quais os valores de referência, mas a dinâmica da prática é muito complexa e diferente, que você tem que conciliar o que você aprendeu na teoria com as situações atípicas, as situações que são, às vezes, é uma coisa rara que aconteceu na tua situação, e aí como conciliar a situação social com a questão do que ela está passando. Sim, total. Para o contexto, né, do que você tem de recurso, né, e realmente a gente tem que dar conta disso. A gente não sai pronto. A pós-graduação, ela vai te dar uma base, mas você ainda tem que mergulhar e procurar uma mais. Sim. E a prática, ela vai dando alguns cursos de extensão, né? Então, aí muitos alunos começaram a perguntar isso. Por que a senhora não dá aula de prevenção? Porque é outra dificuldade também, né? Ora, se você fez uma especialização em saúde da mulher, obstetrícia, você não sabe fazer um preventivo, não falo nem aqueles que fizeram a especialização, mas o próprio aluno da graduação, ele termina o seu curso de graduação e ele não sabe fazer um preventivo. E às vezes nem vê no estágio.
Às vezes não Mas veio só no com aquela ideia estágio. teórica, porque a Isso, prática não passou bem exatamente. distante. E eu passei por essa dificuldade também. Isso é uma realidade que eu passei também, né? Então, eu fui graduada, terminei a graduação e eu não vi exame preventivo, como era para eu ter visto. Pré-natal, muito superficialmente, né? Então, eu não saí preparada para isso. Então, quando eu entrei no programa de saúde da família, eu vi essa lacuna, sabe? Do que o enfermeiro enfrenta mediante esses vazios que as graduações deixam, né? E foi quando eu comecei a dar cursos também, porque em prol da enfermagem, para levantar mais conhecimento da enfermagem, deixar essa enfermagem mais preparada para assumir algumas atividades profissionais. Exatamente. Ou surgiu a necessidade, né? E a partir dessa necessidade você já começou com essa questão de lecionar também, Sim. essas questões de preventivo pré-natal, não é isso? E faço também interpretação de exames. Sim. Porque não tem como dissociar, né? Eu acho que quem trabalha com saúde da mulher e que tem muita autonomia para estar olhando exame, solicitar exame, faz pré-natal, solicita exame, você tem que interpretar, minha gente. Tem que ter também a competência de saber interpretar aqueles exames que você mesma solicitou. E que nós somos respaldadas, né, enquanto enfermeiras, de solicitar e de interpretar. Até trouxe aqui que é a resolução do COFEM 195 de 97. Ela que nos respalda a gente solicitar exames e interpretar. Só que isso também é outra lacuna. E a gente também não sai preparada nem da graduação, nem das pós-graduações para interpretar exames. Aí eu comecei a fazer também esse curso de exames, porque é o meu dia a dia. Eu solicito muito exames e eu interpreto muito diariamente. Então, eu tenho mais facilidade. E como eu também já tenho essa coisa de dar aula, né? Aí eu juntei isso também em prol do enfermeiro. É tanto que meus cursos eu nem abro para outras categorias. É só para enfermagem. Que eu quero levantar a enfermagem. Eu acho que essa é a minha missão, sabe? Eu acho que a gente está num período em que a enfermagem está se destacando. Sim. Na realidade, não diria nem se destacar, está ocupando o seu espaço de direito. Né? Porque a gente tem trazido outras pessoas aqui e há sempre esse interesse, essa vontade realmente de fazer com que a enfermagem ocupe seu lugar de direito. Sim. Que isso é o mais importante nesse momento. A enfermagem é uma das categorias, uma das poucas categorias que mais cresceu nos últimos anos. Isso. Tá? Nos últimos 10 anos, talvez seja a categoria que mais cresceu, né? E a gente, com esse crescimento, mudou muito o cenário. O cenário do enfermeiro hoje é outro. A gente não vê só enfermeiro como antes, era só plantão, né? Enfermeiro plantonista, trabalhando em clínicas, em instituições, trabalhando para alguma instituição. Isso. Hoje a gente vê enfermeiros também empreendendo, prestando consultorias, na área de pesquisa, que é uma área maravilhosa que eu adoro também, né? E ocupando espaços que tem para a enfermagem, não só dando plantão, né? Isso. Que a gente está agora com essa abrangência, né? Dos consultórios, do enfermeiro poder empreender nos seus consultórios. Então, isso a gente só tem a ganhar. E eu sou uma das que mais apoio o enfermeiro que quer empreender, que quer sair dessa coisa de plantão de 12 horas, 24 horas preso dentro de um hospital e que ali você não consegue crescer mais do que aquilo, né? E a gente tem capacidade para muito mais. Quem gosta, ok. Tudo bem. Até porque, como o Milka falou numa outra entrevista, né? Que bom que tem alguém que gosta disso aqui, porque senão não ia dar certo, né? Isso, exatamente. Mas a gente tem que bom que tem. Mas tem muita gente que está nos plantões e queria sair. Isso. Tem muita gente que está nos plantões e queria sair para um empreendimento, para estar atendendo particular, para estar fazendo o seu consultório.
É verdade. E assim, poder se destacar enquanto enfermeiro, né, crescer. O empreendimento, ele tem sido algo que a gente tem defendido muito nas nossas últimas entrevistas. A gente encontrou mentores, né, a gente encontrou outros profissionais que também empreendem. E é importante a gente trazer essa pauta até pela sociedade não conhecer muito essa atribuição da enfermagem, essa capacidade, essa autonomia, né? E muitas vezes não reconhecem os consultórios de enfermagem. É muito difícil você ver uma pessoa, vou procurar um enfermeiro particular. É uma cultura que a gente precisa fortalecer ainda, né? E os que já estão, né, atuando, estão tendo que quebrar essas barreiras, né, desses paradigmas que existem na sociedade, né, e ser conhecido. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que funciona a questão do seu empreendimento, como é que você atua, fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou servidora pública, né? Trabalho no programa de saúde da família, também dou plantão e também empreendo. Então, eu atendo particular, né? Como eu sou diarista, então após o horário que eu largo, eu vou para o meu negócio, né? E é um desafio. Você colocou muito bem, é um desafio ainda, porque a gente está com essa condição de atuar em consultórios particulares ainda muito recente, né? Não é uma coisa tão antiga, então é um desafio. Muita gente acha que enfermeiro, tu tem consultório, não sabe nem que a gente pode ter, né? E que o tanto de competências que a gente tem mediante a lei do exercício profissional, a gente pode exercer, a gente está exercendo dentro da lei, dentro do judicialmente corretamente, a gente não está fazendo nada ilegal. E que, às vezes, outras profissões se incomodam, né? Outras categorias se incomodam. Mas esse é o desafio. É a sociedade reconhecer o enfermeiro como um profissional autônomo. Isso. Porque as pessoas só correlacionam a enfermagem em plantões. Isso é verdade. Hospitais, clínicas, né? Trabalhando para alguma instituição. E não é bem assim. Hoje o cenário mudou, o enfermeiro ele está nos consultórios, está prestando auditoria. Eu conheço gente que tem escritório de consultoria de enfermagem. Veja que lindo, né? Eu conheço enfermeiro que se dedica só à pesquisa na Fiocruz. Então, a gente tem enfermeiros maravilhosos em outras áreas atuando, que são realizados e que estão aí atuando cientificamente, né, da forma correta dentro da enfermagem. Eu fico muito feliz porque lá no consultório eu recebo até os meus pares. Veja que coisa linda, né? Eu recebo enfermeiras para fazer o exame preventivo, recebo enfermeira para fazer pré-natal comigo, né, para colocar o DIU, para colocar em Planon. Então, isso para mim é muito gratificante, assim, receber os meus pares me reconhecendo como uma profissional competente para aquilo. Isso. Eu acho que isso é um dos maiores reconhecimentos que eu poderia ter, né? E também recebo mulheres, clientes que me procuram, que têm plano de saúde. Veja que coisa interessante, né? Há um mês atrás eu recebi uma cliente que veio botar o DIU comigo. E ela tem plano de saúde. Fez a consulta dela com a ginecologista, tudinho, mas ela quis botar o DIU comigo. E eu fiquei, assim, lisonjeada com aquilo. Ela vê em mim um valor, né? Que é isso que a gente precisa, ser enxergada pelo valor que nós temos. A gente estuda para isso, né? Nossa, eu estudei a minha vida toda. Eu não sei quando eu parei de estudar. Acho que você não parou. Desde que eu me formei, que eu estudo. Né? Está certíssimo. Coisa impressionante. Eu digo aos meus alunos que a saúde ela não é uma ciência exata. Então, hoje a gente tem o DIU, mas antes a cultura do DIU ela não era tão fortalecida quanto hoje. A gente tem os dispositivos intradérmicos que antes não tinha essa cultura. Então, é uma ciência que precisa ser sempre atualizada. Então, sempre. O estudo ele vai ser sempre necessário. E principalmente a área da saúde, né? Que está sempre mudando algumas técnicas. Protocolos, inclusive. Os protocolos, vai surgindo novas tecnologias, a gente precisa estar antenada
E eu sinto essa necessidade, sabe? Eu acho que eu vou morrer estudando. Agora mesmo eu estou num curso de autismo, de TEA. Sim. Eu estou me capacitando para atender clientes com TEA. Eu já ia perguntar para ela sobre a especialização dela aqui de neuropsiquiatria, né? Onde é que ela encaixa essa especialização, que é uma outra paixão. Boa minha, pergunta. E aí ela já veio com... Porque a gente ouviu da hematologia, saúde da mulher, mas a gente nem questionou. A neuropsiquiatria foi na época do EMOP, que eu estava trabalhando lá, e aí meu estudo na neuro foi sobre os pacientes que fazem uso da morfina. E essa morfina, ela acaba causando dependência química, né? Para a maioria deles, que usam com frequência. E aí eu desenvolvi um questionário, um instrumento que você aplica e sabe se aquele paciente está ou não dependente da morfina. Mas isso se deu quando eu trabalhava, eu percebia que muitos pacientes recebiam alta e não queriam ir para casa, porque no hospital ele tinha morfina endovenosa. Em casa ele não tinha a dependência química. Então foi quando eu desenvolvi esse questionário, que foi validado no Brasil, e aí a gente aplica a partir do score, você sabe se ele é ou não dependente. Eu vou abrir um parêntese aqui, eu vivenciei um período que eu estava com um grupo de estágio numa emergência, né? A gente passou um longo período de tempo lá, e como era um interior, né? Existiam aqueles clientes já fixos que iam para emergência só para fazer morfina, tramal. E assim, a gente ficava naquele dilema de isso daí já não é uma questão terapêutica, ele está viciado. Dependência. Mas o que acontecia, eles tinham o recurso de qualquer coisa, eu vou denunciar o prefeito, era uma coisa tão assim, que acabava que o pessoal liberava, tinha médico que batia o pé, mas era aquele BO todo. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso. Existem pessoas que vão diariamente. Já tem a veia até cativa, é nessa aqui, Isso. ó. É aqui, viu? Isso já é mesmo. calejada de todos os dias de fazer morfina. E lá na emergência tinha mesmo isso. Eu quando dava plantão, que às vezes eu trocava com as colegas, eu ia para a emergência, eu via muito isso. Era sempre aqueles mesmos, né? E eles não têm nem culpa, na verdade, porque eles se tornaram refém da medicação, né? Isso. Aí o profissional, ele vai ter que saber conduzir, que não é fácil, porque muitas vezes eles ameaçam, não querem aceitar que você não vai fazer a morfina. E eles sabem se você fez, porque às vezes você faz um placebo, ele não teve aquela sensação, o oba-oba da morfina, eles sabem, então E não tinha é fácil. uma situação em que os médicos, alguns faziam essa questão, não davam, substituíam por outra medicação. Eles se revoltavam, aí o que eles viam? Horário de troca de plantão, eles seguravam. Isso mesmo. Seguravam para trocar o plantão e pedir pro outro médico, achava aquilo. Eles são muito sagazes. Isso. Nossa, eles têm todos as saídas, é incrível. E às vezes conseguiu o que queria. Então no meu doutorado eu estudei isso, sabe? Esses comportamentos. E no mestrado eu fui para as patologias, né? O meu mestrado foi na área de patologia, então foi sobre as patologias. E veio agregar, né? Porque, querendo ou não, a porta de entrada, que é a estratégia de saúde da família, também a gente vai ter essas questões, né? De necessidades psiquiátricas que a gente vai ter que abordar. Nossa, o que tem tanto, gente, tem tanto. É tanto paciente dependente de remédio controlado, psicotrópicos, ansiolíticos, e depois nesse pós-pandemia cresceu muito, né? E também com TEA. Isso. TEA, e suas variedades, né? As neurodivergências. Isso. Tem muito neurodivergentes. Então, por que eu fui fazer uma capacitação em TEA? Porque eu senti necessidade a partir do momento que eu recebi uma mulher para fazer preventivo. E foi muito difícil a condução. E assim, a gente só vê a necessidade quando a gente realmente está na linha de frente e na ponta. E é importante essa especialização até para poder acolher da maneira mais adequada. Como é algo novo, então é uma coisa que a gente realmente não aprende na faculdade. Como abordar essa questão? Nem todo mundo vai ter a saída, né, para muitas o manejo, que é diferente, né? Porque como o próprio nome diz, eles são neurodivergentes, então tem muita gente sensível a uma coisa demais, a outros nem tanto. É difícil, nem todo mundo sabe. Uma coisa, dentro dessa vivência, né, dessa população
neurodivergente que tem crescido muito, né? Como você bem falou. Como é que é no dia a dia, dentro do ambiente, no posto de saúde? Essas pessoas chegam, já que é porta aberta, estão ali para ser atendidas. Como é que você lida com isso, com essas... Porque são várias dificuldades, né? Que você mesmo acabou de trazer, que foi se especializar para conseguir lidar com isso. E quando não abrange, porque a gente tem visto muitas... Isso está sendo muito comum na sociedade, mas eu vejo também que a maioria dos locais, eles ainda não se encontram prontos para receber esses pacientes, para receber essas pessoas. E existe ainda muito preconceito em relação a isso. Muito. Como é que você consegue lidar, a equipe, no caso, né, dentro do posto de saúde? Na verdade, eu ainda estou preparando a equipe, porque eu também estou mergulhando nesse universo agora, né? Então, eu estou compreendendo, estou mergulhando nesse universo que é um mundo. Sim. Que para mim tudo muita coisa muito nova, para preparar a equipe, porque até se chega uma pessoa com TEA, ela é prioridade. E as pessoas às vezes não veem isso dessa forma, né? Isso. Só está focado no idoso, na gestante, e TEA também é prioridade. Então, os espaços não estão preparados, os profissionais não estão preparados. E os profissionais, principalmente da saúde, deveriam buscar essa preparação, porque nós temos mais de 2 bilhões de TEA no mundo. Olha aí. Certo? No mundo inteiro. Então, a nossa realidade é que essas próximas gerações, elas vão aumentar e vai ser o nosso dia a dia. É a gente saber lidar com o neurodivergente, sob os mais variados cenários, né? Não só na área de saúde, mas no supermercado, no shopping, nas lojas, nas escolas. Pronto, escola é um ambiente onde todos os professores deveriam ser capacitados, né? Para isso. A gente é instrutora, né, de técnico, de escola de técnico de enfermagem, e aí eu vou falar por mim, que eu acredito que o Milka também já enfrentou isso. A gente tem esses alunos. A gente tem chegado esses alunos para a gente. E que estudam juntos com os outros, ali. né? Eu tenho um no momento que ele fica bem calado. Presta atenção em tudo, mas ele fica bem calado. E se você vê que precisa você também ter esse conhecimento para dar essa assistência. Né? É um desafio aí a ser vencido. Total, um desafio quando enorme. A gente fala muito de TEA, a gente lembra muito de criança, de formação, crescimento e desenvolvimento, mas foi interessante ela trazer a questão da mulher já adulta, na fase madura, né? Que vai ter a necessidade de realizar alguns exames que, para você, né, chegar, essa questão da sociabilidade que já não é fácil, né, com relação às pessoas que têm TEA. Então, a gente falando aqui já trouxe uma outra problemática, são eles na formação como futuros profissionais. Eu, como vivenciei também situações, ainda vivencio, né, com alunos que têm, às vezes a gente não sabe, muitas vezes, o feedback do que ele está absorvendo por eles não interagirem tanto. Então, às vezes, a gente tem através de uma prova, mas ainda assim não tem como a gente medir a técnica, né? Às vezes, eles têm dificuldade de abordar outros pacientes, eles como... né, portadores, como tendo o TEA, e ter que lidar com outras vidas é complicado. A gente sempre tem que estar dando aquele suporte, e por isso que é importante a gente ter sempre essa especialização. Até a forma de falar, de tratar essas pessoas. Isso, a própria linguagem, Porque a linguagem nesse universo do TEA é bem diferente. Exato. Né? Eu ainda estou me familiarizando, exatamente, né? Porque eu também não tinha esse conhecimento. E é isso aí, a gente vai ter cada vez mais os autistas presentes nos cursos, nos locais de trabalho, porque o autista suporte 1, nível de suporte 1, ele pode trabalhar tranquilamente, talvez até o 2 também, a gente tem suporte 1, 2 e 3, né? Isso. Então, o suporte 1, às vezes, está aqui no meio da gente, entendeu? Exato. É só uma pessoa que tem algumas diferenças, algumas particularidades sensoriais e tudo, mas são pessoas inteligentes, capacitadas, e a gente é que precisa estar adaptada para eles e não eles para a gente. Exato. Né? A gente está entrando muito nessa questão, né, da neuropsiquiatria, mas eu queria retomar um pouquinho sobre a questão de saúde da mulher. Sim. E eu queria perguntar a você, né, com relação às suas pacientes, quais são as queixas, as principais queixas que você costuma ouvir
relacionado às questões de patologias ginecológicas, obstétricas. Traz um pouquinho dessa realidade da tua vivência. Olha, a maior queixa que eu tenho, tanto no SUS como no privado, são mulheres com leucorreias. Né? O que são leucorreias? São corrimentos vaginais, né? Então, coceira, o prurido, né? Às vezes odor, corrimento amarelado, esbranquiçado na calcinha. Então, essas são as maiores queixas, realmente. E que, às vezes, eu vou botar um DIU, ela não vem nem por isso. Eu vou botar um DIU. Então, quando eu olho, inspeciono o colo, tem lá uma leucorreia, né? Então, essas são realmente as maiores queixas. Daí a importância da consulta ginecológica, né? E tem pessoas que não têm a cultura de realizar, por exemplo, o Papa Nicolau, ou seja, a citologia oncótica. Sim. E só procuram muitas vezes porque já estão tendo esse desconforto, na verdade. Às vezes eles aproveitam que existe essa porta, às vezes é livre demanda, né? Não sei se tem dias... Lá eu boto dias fixos, mas... Se o paciente, muitas vezes, precisa, a gente abre a exceção, né? Mas a gente tem que fazer essa conscientização. Você imagina que eu já tive mulheres de meia idade que nunca fizeram o exame preventivo por vergonha. Por vergonha, né? Tem mulheres que faz o exame e passa 5, 6 anos para fazer de novo. Então, hoje em dia, isso... é uma realidade. E também tem mulheres que estão ali querendo fazer todos os anos, né? Que são mulheres mais antenadas, mais cuidadosas. É importante esse exame preventivo não só para o câncer de colo de útero, não só para o rastreio do câncer de colo de útero, mas também para ver outras patologias. Às vezes a mulher vai fazer um exame preventivo, quando eu olho ela tem um pólipo importante ali no canal do orifício cervical externo, um pólipo que tem que ser retirado, que ela nem sabia. Então, tem um pólipo ali, às vezes ela tem uma área já esbranquiçada ali no colo, que a gente precisa investigar, ou ela está com a candidíase muito grande, e isso muitas vezes impacta nas relações sexuais, né? Quando a gente conversa, você vê que tem um impacto, porque a mulher que tem um corrimento importante, ela não se sente à vontade com sua parceria sexual. Às vezes se incomoda. Então, é importante estar fazendo esse exame de rotina. Não só para rastreio de câncer de colo, mas olhar para ver se você não está com alguma leucorreia que precisa tratar, né? E eu trato no mesmo momento, eu verifico ali, já detecto, é uma gardnerella, é uma candidíase, é uma tricomonise, eu já trato. A gente não precisa esperar o resultado chegar para tratar. Abordagem sindrômica, né? Isso. E assim, ainda por existir esse tipo de situação que afeta a questão da vida sexual das pacientes, que talvez muitas procurem fazer o exame ginecológico, porque senão... Isso. Não é verdade? Isso. Eu tive uma paciente que eu não esqueço, ela me procurou e ela disse assim, doutora, eu preciso falar com a senhora urgente, não, assim, ainda no corredor, no SUS. Sim. Aí eu falei, pode falar. Ela disse, olha, meu marido disse que eu tô com um odor. Coitada. Né? Coitada, né? Assim, veja como impactou na vida dela, né? Bem desagradável, né? E veja que foi o incômodo do marido, não do foi nem marido. o incômodo dela que levou ela, veja. Mas isso é um assunto que a gente precisa conversar em consultório, porque às vezes a mulher, ela quer, numa relação sexual, que o homem tenha um grande desempenho, vá para as preliminares, né, e tudo mais, sexo oral e tudo mais. Só que uma mulher, por exemplo, com gardnerella, minha gente, é terrível, né? Terrível. Como que esse homem vai tá com aquela mulher ali, ela tem uma gardnerella importante? Ele não vai conseguir. A gardnerella tem um odor fétido, secreção amarelada, às vezes até purulenta. Então, essa mulher ela tem que buscar consulta, ela tem que buscar uma ajuda de um profissional competente. E ainda assim tem alguns que recorrem ao famoso Google,
aprende Meu as Deus. receitas caseiras, Nossa. aprende aqui um banho de assento, mas É. não procura o posto. Então, às vezes, é o último recurso. Porque, assim, às vezes a mulher ela usa um antifúngico para uma coisa que é bacteriana, ou um antibiótico para uma necessidade antifúngica. Então, e tem que. O profissional é que vai direcionar, né? Uma coisa importante nisso também são os tabus, né? Sim. Falar, por mais estejamos no século XXI, estamos aqui, né, com toda essa evolução da tecnologia e aí tal, mas sentar para falar sexo, região genital. Quando a gente tem sala de aula que vai falar, ó, você vai pegar o óculos. Gente, o que há? Então, esse tabu dificulta essa chegada, Eu percebo né? Essa isso. busca. Quando eu vou falar sobre banho no leito, não tô nem falando sobre essa questão da região íntima, as pessoas já começam, professora, mas a gente vai ter que higienizar a região íntima. Eu fico, olha, pessoal, se para vocês é algo constrangedor, imagine para o paciente que vê você constrangedor. Ele também vai estar numa situação de vulnerabilidade, ele não está ali porque ele escolheu. Vocês têm que deixar de ter tabu com o corpo humano porque é o material de trabalho de vocês. É uma área fundamental que a gente precisa, né, conhecer e tratar. Né? Eu costumo sempre dizer, levem da premissa do conhecimento técnico e o respeito. Isso. Respeito ao corpo desse paciente. Se você usar isso aí, você vai ter o conhecimento que você precisa, científico, teórico e tudo mais, e na prática, respeitando esse paciente, a coisa fica mais fácil. Sim, respeitar, Porque ter ética, né, profissional. Né? Para o paciente ali, nesse processo de estar despido diante da pessoa, tem alunos que falam assim, vou ter que dar banho no leito no homem? Sim. Mas, professora... E não tem que passar a sonda vesical de Isso. demora, a gente Falar pega de no sonda órgão do masculino, processo. passa a Isso. sonda, né? Exato. Isso, é o respeito, pedir licença, explicar ao paciente o que vai ser feito, é ter o respeito, como você bem falou. Esse tabu já vem do próprio profissional também. Imagina a paciente que está ali precisando de um atendimento, de uma assistência. Não, tá tudo certo. Não, vou esperar. Aí, quando alguém fala como marido, vai em busca. E precisamos de pessoas que não tenham esse tabu justamente para essas mulheres poderem se abrir, né, através de confessar as particularidades e poder restaurar essa vida saudável em todos os seus aspectos, inclusive a sexual, né? E aí, o que eu destaco muitas vezes da consulta de enfermagem, que eu percebo o diferencial, que é esse cuidado, essa humanização, esse pedir licença, né? Que a gente... Eu não estou falando de outras categorias, mas eu estou dando ênfase a uma qualidade das consultas de enfermagem, que muitas vezes você vê uma gestante, ela entra e fica um bom tempo. Você vê a fila de grávidas que fica no período pré-natal no postinho. A fila, a gente passa várias vezes, a fila não anda, mas é porque dentro do consultório... A enfermeira, muitas vezes, ela tem a preocupação de perguntar sobre tudo, desde você quer pintar seu cabelo, você pode viajar, você pode ter relação sexual durante a gravidez. É tanta pergunta, que roupa vestir. Eu acho isso muito bonito e assim, é um diferencial da enfermagem até a evolução. Olha, vou lhe falar uma coisa. Eu sempre digo para as minhas gestantes, tragam lanche. Tragam lanche para esperar a sua vez, porque eu demoro. A minha consulta de pré-natal é o quê? Quase 1 hora. Por paciente, certo? Então, elas já sabem. Mesmo, né? Não reclamam. E não reclamam, esperam, né, a sua vez, porque sabe que quando for ela também vai passar por aquele momento dela, né? Então, é demorada mesmo a minha consulta. Porque acho que a enfermagem, ela tem esse diferencial, né, de realmente abordar os vários aspectos, até mesmo psicológico, né? A gente também se preocupa com isso. E o enfermeiro, ele não está muito preocupado com quantidade. Já reparou? A gente não está preocupada com quantidade, a gente está preocupada com a qualidade. Então, nos meus exames preventivos, por exemplo, eu examino mama, vejo mama também, solicito ultrassom de mama, mamografia quando necessário, ultrassom endovaginal. Eu procuro saber se ela realizou, quanto tempo tem. Se ela tiver exame, traga tudo o que você tiver. Eu peço para a paciente trazer. Traga tudo, que eu quero olhar tudo. Então, não é só o preventivo. Isso. Né? O pré-natal não é só um pré-natal. Eu vou olhar tudo, os aspectos dela, emocional, nutricional,
a gente vê o cartão da gestante é muito minucioso, eu preencho tudo do cartão de gestante, e eu digo até isso para as alunas quando fazem o curso comigo, eu digo, minha gente, não se preocupe com o tempo, não, se preocupe com a qualidade, porque ela sai dali satisfeita, ela sabe que vai esperar, mas quando é a vez dela, ela entra satisfeita porque ela vai ser atendida também daquela forma. Então, outros profissionais já se preocupam muito com o tempo, né? Às vezes, talvez a demanda seja maior também, mas enfim, eu tenho uma fila enorme de gestante, viu? Isso até ajuda, desculpa te atrapalhar, ajuda na prevenção, né? De outras situações que podem trazer para essa gestante, para essa mulher, complicações mais graves. Então, esse olhar, a gente sentar, conversar, ouvir, dá um norte, dá uma orientação. A gestante, ela começa no baixo risco, né? A gente acompanha baixo risco, pressão boa, não é diabético, os exames tudo ok. Quando ela chega na metade do segundo trimestre, começa perninha inchando, a pressão começa a subir, ou então a glicose altera, então ela se torna alto risco. E aí você vai pedir o quê? Tem que saber o que vai pedir. Outros exames, saber investigar, uma possível pré-eclâmpsia ou não, a diabetes ou não, investigar tudo, né? A história prévia da gestante, antecedentes clínicos, é importantíssima, de outras histórias dela, de gestações anteriores, se ela teve quantos abortos, investigar as causas. Então, isso tudo é muito importante, que com pressa você não faz. Exatamente. Né? Você tem que atentar muito à questão até... tem situações de mulheres que têm vários abortos repetidos. Sim, tem que investigar, isso não é normal. Exato. É trombofilismo, é colo curto, né? Às vezes é o colo curto, então ela perde, tem que fazer um procedimento médico, que é a cerclagem, ou se for o trombofilismo, tem que pedir exame, trombofilias, né? Para investigar. Então, é escutar a paciente, valorizar as queixas. É verdade. Né? Não normalizar os edemas, porque tem que ser investigado. Então, mas não, é normal de grávida, sempre fica inchadinha. Pode ser fisiológico, mas pode não ser. Pode ser uma pré-eclâmpsia aí. Tem que saber. Né? Aí vamos investigar, pede uma proteinúria das 24 horas, TGO, TGP, creatinina, ureia, vai investigando. E até mesmo que sendo fisiológico, requer uma orientação. Na verdade, mesmo sendo fisiológico, a gente tem que passar para essa gestante, olha, tá assim por isso, você pode fazer assim para melhorar. Perfeito. Então, tem que dar atenção. Porque o volume sanguíneo, o volume plasmático de uma gestante aumenta muito, né? Ele aumenta quase em 50% a mais. Então, é uma sobrecarga cardíaca muito grande na fase de gestação. Então, algumas mulheres têm um edemazinho por conta disso, né? Essa circulação. Mas não tem nenhuma patologia por trás disso, mas outras têm. É verdade. Então tem que saber investigar. É verdade. Eu tenho uma questão que é muito comum que eu vejo na população de uma maneira geral, que até perguntam a mim, né, às vezes, por ser da área de saúde, a gente recebe muitas perguntas. A questão da candidíase de repetição. É uma problemática que é muito comum. Sim. As pessoas tratam da mesma forma e geralmente não conseguem realmente a eficácia do tratamento. E aí eu queria saber se, de fato, como a gente pode tratar essa mulher que tem candidíase de repetição. Então, a cândida a gente já tem ela, né? A cândida existe no homem e existe na mulher. Só que não de maneira patológica. Ela tá ali na nossa flora vaginal, mas uma população muito pequena. E o nosso pH, ele é levemente ácido. Então, quando ele muda, seja por questão emocional, alimentar, porque, por exemplo, quem consome muito carboidrato vai ter alteração de pH vaginal, medicação altera pH vaginal, roupa molhada por muito tempo. Então, alguns fatores internos e externos podem alterar o pH vaginal, e aí a população de cândida, ela cresce, ela aumenta. Aí você tem aí uma candidíase. A mesma coisa é a gardnerella. A gente já tem a gardnerella, mas numa população muito pequena, não patológica. E se também a gente tem variação de pH, ela vai aumentar e vai virar uma vaginose bacteriana. Mas, então, eu tenho muita gente com candidíase de repetição. É incrível, assim, tem mulheres que têm candidíase, faz o tratamento e fica boa, não volta mais. Mas eu tenho mulheres, inclusive jovens, que têm candidíase esse mês, faz o tratamento, mês que vem ela já volta de novo, porque a candidíase chegou. Então,
essa mulher que tem candidíase de repetição, ela precisa entrar num protocolo diferente da mulher que tem candidíase eventualmente. O que é candidíase de repetição? É a mulher que dentro de 12 meses teve 4 ou mais vezes candidíase. Isso a gente chama de repetição. Né, já é considerado. Então, o Ministério da Saúde, ele vem com protocolo, sim, com antifúngico oral, gel, que a gente faz por um tempo mais longo. E aí, muitas vezes, a mulher fica boa. A gente, às vezes, associa até um antimicrobiano também, que tem pomadas que são associadas, né, antifúngica com antimicrobianos, e vai potencializando mais o tratamento e essa mulher fica boa. Agora, precisa fazer o protocolo diferente para a candidíase de repetição. Eu acredito que seja um dos principais tipos de... É uma das principais queixas. Uma das principais. Porque ela, inclusive, muito ela comum. Não está relacionada à questão da vida sexual da mulher. Não é uma IST. Não é uma IST. Não é uma IST. Pelo protocolo, não precisamos tratar o parceiro. Sim. Antigamente precisava, hoje não é obrigatório, porque não é uma IST. A Gardnerella também não é uma IST. Né? A gente trata a mulher. Agora, lógico, se o parceiro tiver queixa, porque homem também tem candidíase, minha gente, sabia? Homem tem candidíase nas virilhas, no testículo, na base do pênis, né? A candidíase, ela não é também só no órgão sexual, ela vem na pele, em geral. Então, a axila, abaixo da mama, às vezes a mulher tem candidíase, oral, veja. Então, a candidíase, ela pode vir em vários locais da pele, entre os dedos também. Como é importante essa orientação, né? Agora, falando de via sexual, de órgão sexual, o homem tem nessas partes, né? Em virilha, fica bem peremiado, coça, bem irritado, no testículo, na base do pênis. Então, se ele tem queixa, ele faz o tratamento também. Mas se só a mulher tem queixa, a gente trata só a mulher. Porque não temos, assim, a obrigatoriedade, porque não é uma IST. Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu já entrei em outro caminho, mas se você vai... Mas só para finalizar, só uma dúvida. Na realidade, são dúvidas que eu escuto muito e eu queria que você explicasse para as pessoas que vão assistir esse episódio a questão do intervalo do Papa Nicolau para a realização. Né? Eu já tive alunos dizendo, professora, eu fui fazer, mas disse que não precisava, só que daqui a 4 anos, daqui a 3 anos. Calma, gente, peraí. É bem polêmico, né? Bem polêmico. Então, eu tenho ouvido muito essas perguntas. Então, assim, eu queria que você explicasse para as pessoas que vão assistir qual realmente é o ideal disso. Muito boa essa pergunta. É o seguinte, o Ministério da Saúde, ele preconiza que se a mulher já fez 2 exames consecutivos, um exemplo, 2020 ela fez do normal, 2021 ela fez, foi normal, ela só vai fazer esse exame agora daqui a 3 anos. Então ela vai passar 22, 23, só vai fazer em 24, um exemplo. Então, 2 exames consecutivos normais, ela faz daqui a 3 anos, é o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Mas se ela tiver uma queixa que ela necessite antes desse intervalo, ela vai ao ginecologista, se for necessário, ela vai fazer o preventivo. Embora a gente sabe que na rede privada é diferente, né? Os profissionais, eles pedem anualmente. No caso do HPV, isso tem que ser a cada 6 meses, antecipado, né? Se for o caso, né? Veja, o câncer de colo uterino, ele é lento. Ele é muito lento, né? Ele é provocado 98% pelo HPV. Então, se você deixa de fazer 2 anos, por exemplo, você fez 2 anos consecutivos e parou por 3 anos. Quando você vai fazer de novo, se por um acaso você tiver uma lesão ali por HPV, é tão lenta que dá tempo de você tratar. É nesse sentido que o Ministério da Saúde faz esse intervalo, sabe? Porque ele não é um câncer que evolui rápido. Ele é muito lento, dá tempo de você tratar. Mas nas redes privadas a gente percebe que anualmente se faz, né? E o HPV, lembrando que muitas vezes quem tem HPV não tem um câncer de colo de útero, pelo amor de Deus. Né? Porque às vezes a paciente chega para mim, aí o exame dá positivo para o HPV, aí, eu tô com câncer. Não, você
depende do HPV, ainda Isso, tem isso, né? A gente tem 2 grupos, o grupo oncogênico, que é potencial risco para o câncer, e o grupo não oncogênico, que é o que causa condilomas, que são as famosas verrugas. Então, dependendo do tipo, se for o oncogênico, aí sim a gente vai ter que fazer esse acompanhamento com um intervalo mais curto, mas não significa que ela tenha o câncer de colo uterino, Isso. né? Então, agora o contrário é verdadeiro. Se uma mulher tem câncer de colo uterino, com toda certeza ela deve ter ali o HPV. O HPV. Por isso Oncogênico. a extrema importância, inclusive, da vacina com Total. relação ao HPV. Eu ainda vejo muita resistência. Ainda um dia desse eu vi uma pessoa postando nas redes sociais defendendo outra mãe que não quis dar vacina na filha e foi julgada. E a outra ainda falou, não, bata o pé mesmo, porque a filha é sua, você que sabe a criação. E eu, meu Deus do céu, porque a mentalidade porque é com 9 anos, as pessoas estão incentivando. Não Deus. é isso. Que ignorância, eu chamo isso Exato, de falta de ignorância. conhecimento. A gente sabe que a intenção é justamente pegar o público que não teve a iniciação à vida sexual, Sim. porque uma vez que se inicia, muito provavelmente a pessoa vai ter contato, porque é um vírus muito comum. 80% de 10 pessoas, 8 têm o HPV, veja. Isso, muito comum. Então, esse público, teoricamente, não iniciou vida sexual, então, porque uma vez que você já tem a vacina, ela se torna inútil. Então, as pessoas precisam entender, mas a mentalidade do público hoje com relação às vacinas está muito complicada. E o adolescente, ele não vai deixar de ter sua atividade sexual se não tomar a vacina. Tomando ou não, ele vai ter relação sexual. Então, é melhor que faça logo, né, a vacina. Logo que possível. O SUS oferece e tem impactado bastante na prevenção. Já é oficialmente constatado que a vacina, ela previne realmente, assim, bastante, até na Europa, assim, eles têm um impacto de prevenção para o HPV. E é gratuito, né, gente? Então, assim, é uma ignorância, porque a gente tem um recurso que é excelente. A vacina do HPV. É para você ver, essas questões, assim, a gente fica pensando, poxa, a gente andou tantos passos para frente e pós-pandemia a gente teve muitos movimentos para trás. Antivacina, é verdade. né? Que desconstrói tudo. Exato. Um perigo Um perigo. Porque para a pessoa que não tem acesso, né, a tantas informações, às vezes até é leiga, enfim, isso vai ser um peso terrível, né? Não vou levar não, porque aquela história não vou. Eu lembro quando meu pai precisou fazer, logo no início começou aquela coisa da vacina da gripe, né? Não é para matar os idosos. Olha só. Pelo amor de Deus. Não, mas é Revolta da vacina 2.0. Gente, calma. Incrível, assim. né? Eu já sou o contrário. Teve vacina, eu já quero. Tô na fila. Eu quero, tô na fila. A vacina da dengue aí não teve muita adesão. Eu infelizmente. Vi, inclusive, elas são 2 doses e muitas pessoas não voltaram para fazer a segunda dose e o público é mais adolescente. E aí o público adolescente é o que menos procura atenção básica. E dengue mata, né? As pessoas Poxa, não valorizam. E é um mosquitinho que traz uma doença que a gente não consegue. Veja, o homem não consegue acabar com mosquitos, né? É a natureza, né? Quando a gente consegue uma vacina, o pessoal se recusa. É interessante. Incrível. Isso é em todas as áreas, né? Para várias doenças ainda tem gente que não quer se vacinar. Então, eu sou super a favor, incentivo, porque é assim que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida, né, da população. Erradicar, né? Erradicar algumas como doenças. Temos já várias aí exatamente. Por conta da vacina. Da vacina. A gente tá conversando aqui, o tempo tá passando, rolando muito rápido aqui. Os bastidores tá aqui no fundo. Mas eu preciso, antes da gente, né, chegar nos momentos finais, eu queria saber de você. O que você oferece no seu empreendimento, como funciona a sua clínica. Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente o que é oferecido, né, na sua clínica, isso? Sim. Ou consultório? Consultório. Fala um pouquinho para quem está assistindo a gente. Então, lá eu faço tudo de saúde da mulher, né? Então, eu faço pré-natal, baixo risco e alto risco. Lembrando que alto risco a gente precisa
está sendo acompanhada, esse pré-natal tem que ser acompanhado junto com o obstetra, né? Mas o enfermeiro ele pode estar acompanhando também. Faço o exame preventivo, faço colocação de DIU, que é a inserção do DIU, Implanon, consulta ginecológica para adolescentes, né? Eu recebo, às vezes, mães que levam as adolescentes para aconselhamento, né? Às vezes, aquele adolescente que não se abre em casa, mas chega no consultório e quer conversar, eu também abordo. E dou palestras também, quando sou chamada. Olha aí, multitarefas. Multitarefas, realmente, Então, mas eu amo. Assim, falar de saúde da mulher, eu passo o dia todo falando. Então, eu tava querendo aqui fazer perguntas sobre DIU, sobre Implanon, mas o tempo passando tão rápido. Aí a gente queria trazer uma coisa pra você, que é um mimo. Sim. Jeane, às vezes. Esse mimo, só quem prestigia, né? Nosso obrigada. Minha gente, eu que agradeço de estar aqui. A gente agradece. Para você olhar para ele e dizer, estive lá com ela. Sim, eu vou marcar pra você colocar no seu consultório. Coloque lá. Eu adoro caneca, tomo chá, tomo café, sou amante de café, olha, gente. Todo enfermeiro que se preze toma um cafezinho. Gosta de um cafezinho. É verdade, viu? Essa xícara aí só tem poucas edições, Nossa, né? Maravilhoso. Nossas entrevistadas de honra, muito obrigada. Amei, gente, muito obrigada. Esse espaço é muito necessário, né? Como eu já falei anteriormente. E contem comigo com o que precisar. Esse movimento, a enfermagem precisa muito. A gente está nesse movimento de se fortalecer, né, das parcerias, que cresceu muito. É muito importante. Ninguém cresce tanto sozinho, né? A gente precisa das parcerias e de falar sobre enfermagem, que é uma profissão onde a gente tem, eu acho que é uma das categorias profissionais. É a maior categoria. É a maior, né? É saúde. A saúde. Olha aí. Então, a gente tem que falar da enfermagem, que muita gente ainda... De forma positiva, né? forma positiva. Porque muita gente fala ainda... E outra coisa, que o enfermeiro, ele estude, né, gente? Isso. Que ele estude, que ele se capacite, né? Tem muita gente querendo empreender, mas uma das coisas que vai dar base e segurança para empreender é estudar. Exato. Né? Estudar para atender com segurança, porque quando você vai empreender, você não tem um médico ali do lado, não. Isso. Né? Você está empreendendo aqui, no consultório, sozinha, vai chegar os exames, a paciente vai se queixar para você e você tem que saber o que vai pedir, o que é que tem naquele exame, o que é que vai fazer. Que é uma diferença do plantão, que você pode recorrer ao Sim. médico, ao colega, o empreendimento é você. É isso que eu digo para minhas alunas, gente, vocês têm que estudar, saber interpretar exame, o que vai pedir, até nos procedimentos, né, como conduzir, porque não tem ninguém ali junto, é você e você. E o paciente sabe se você está segura. Exato. Ele sabe. E o que faz? Ele voltar e te indicar justamente exatamente. Isso. Se ele confia em você, ele vai voltar e ele vai indicar. É impressionante. A credibilidade, ela vem através do seu conhecimento. Tem muita gente que quer empreender e tem medo. Muito enfermeiro que quer empreender. Eu tenho muitas alunas. Professora, eu queria tanto empreender, mas eu tenho medo. Mas o medo vem da falta de conhecimento, porque quando você tem o conhecimento ele é libertador. Exato. Libertador, ele te leva assim para uma outra dimensão. Você não tem medo, porque você sabe o que é para fazer. Você sabe onde tá pisando. Você sabe do protocolo, sabe o que é para fazer, sabe interpretar, você não tem medo, né? Então, eu queria reforçar isso, é estudar para atender com qualidade, né, com competência, com excelência. Inclusive, a gente ia pedir justamente para você fazer uma mensagem, mas essa já mensagem fez, né? já foi muito boa, né? Então, busquem o conhecimento. E assim, ser diferenciado, enfermeiro diferenciado, que às vezes algumas pessoas dizem, mas você é uma enfermeira diferenciada. Mas isso é obrigação da gente. Você tem que ser bom naquilo que você se propõe a fazer. Seja bom naquilo que se propõe a fazer. Pronto, uma mensagem que eu digo é o seguinte: escolha a área que você gosta, né, que você tem afinidade, foque nela e seja bom naquilo. Seja bom, né, competente. Um profissional ético, competente, que respeita, sabe seus limites, aquilo que não dá para você, repasse.
para outro profissional, saiba encaminhar. Então, Maravilha. pessoal, vocês que acompanharam a entrevista até agora, estamos aqui com essa enfermeira que é referência em saúde da mulher, em obstetrícia. Desde já, muito obrigada, Sheila, por esse aprendizado, pelo dia de hoje. A entrevista foi maravilhosa, não foi, Jeane? Sim. E assim, espero que tenha sido enriquecedor para vocês que assistiram e acompanharam até agora. Se você é um enfermeiro de sucesso, um dia você pode estar aqui conosco, também participando do podcast. Que bom. Ela que acompanhava nas redes Ah, sociais. sou Acompanhava, tá aqui. Sou fã, curto tudo. Ela comentava lá, a gente, quando viu o perfil, a gente disse, Eu achei ela. interessante quando eu mandei mensagem lá. Eu já tá tapada. Porque esse movimento é maravilhoso, sabe? Eu sou super, eu admiro muito e sou super fã de quem faz esses movimentos pela enfermagem. Eu sou uma apaixonada pela obrigada, enfermagem. somos sua fã também. Obrigada, e eu sou muito agradecida de estar aqui hoje. Tá? É uma honra. Então, muito obrigada também. Obrigada mesmo. Para viu? você que assistiu, muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. Esperamos vocês para o nosso próximo episódio do Pode Falar Enfermeiro. Você que é profissional de enfermagem ou de outra categoria da saúde, que também curte, né, as nossas conversas. E gente, segue, compartilha e vai lá no perfil da nossa entrevistada aqui. Sheila Galindo. Isso. Nome forte. Forte. Bem forte. Vocês só vão ter a ganhar. Então, muito obrigada pela participação. Sheila, muito obrigada por aceitar o convite. Estarei E é aqui isso, sempre que gente. chamar. Beijo, gente. Amei. Tchau.